Bem, espero que estejam todos bem. Essa é a segunda parte da aula para ajudar, então, os alunos a relembrarem, revisarem o conteúdo já dado em sala de aula. Nós falamos sobre o tempo e a história e tivemos aí conceitos como tempo cíclico e linear, tempo cronológico, tempo da natureza, tempo histórico, os calendários e as medidas de tempo. O tempo cíclico é aquele em que os acontecimentos se repetem. Comemorar uma data festiva, por exemplo, acordar, tomar café da manhã, ir para a escola, nossa rotina diária, coisas que se repetem no nosso dia a dia. O tempo linear é aquele em que nós dispomos os acontecimentos em uma sequência cronológica, sem que eles se repitam. E temos como grande exemplo a periodização da nossa história. Nossa história, para melhor estudo, é dividida em 5 períodos. A pré-história, quando surgem os primeiros seres humanos até a invenção da escrita, em mais ou menos em 4.000 a.C. A história antiga, que vai de 4.000 a.C. até 476 d.C., onde estudaremos povos como Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma. A história moderna, a Idade Moderna de 476 d.C., até a tomada de Constantinopla pelos turcos, né? Então essa é a Idade Média, e a Idade Média então ela é marcada aí pelo feudalismo, onde nós vamos ver aí os feudos, os castelos medievais, os cavaleiros medievais. A história moderna, a Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, onde estudaremos aí eventos importantes como as grandes navegações, a descoberta da América pelos europeus, o surgimento da nossa sociedade capitalista, também o surgimento de um novo tipo de cultura na Europa, com o renascimento cultural e ao surgimento de novas religiões, com a reforma protestante. De 1789 até os nossos dias, nós temos a história contemporânea, ou idade contemporânea, que começou com a Revolução Francesa e também é marcada aí pelo surgimento da sociedade industrial, os conflitos mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o nazismo e outros tipos de totalitarismo, e inclusive o advento da tecnologia moderna. Bem, o tempo pode ser medido segundo os fenômenos naturais, passar do dia e da noite, das estações do ano, o nascer e o pôr do sol. Esse é chamado de tempo da natureza. O tempo cronológico já é uma criação nossa, da sociedade. O homem criou maneiras de medir o tempo. Essas maneiras são aí os calendários e relógios. Então, os primeiros relógios foram os relógios de sol, e os primeiros calendários aí surgiram mais ou menos no mesmo período aí com a questão de saber o tempo de cultivo, o tempo de colheita, que os povos do Egito e da Mesopotâmia precisavam saber disso. Por isso, essa maneira de medir o tempo cronologicamente. O tempo histórico já é diferente. Ele é marcado pelos acontecimentos que modificam uma sociedade e as suas estruturas. O tempo cronológico pode nos dar os marcos históricos, ou seja, quando começa, quando termina um determinado período. Mas as causas, as mudanças de um evento histórico, ela é nos dada pelo tempo histórico. Então, o tempo histórico é o que nós mais vamos utilizar nos nossos estudos de história. E o tempo histórico é marcado por eventos de curta e longa duração. Nós vemos aí que a nossa periodização mesmo, ela é um evento de longa duração. Os eventos de curta duração, por exemplo, o tempo de um governo, o tempo de um reinado, ele pode ser aí um evento de curta duração. Os calendários, eles são uma forma então de medir o tempo. E eles também são, como nós dissemos, uma criação cultural. A nossa sociedade cristã utiliza o calendário cristão ou gregoriano. Por que cristão? Porque ele começa com o nascimento de Jesus Cristo no ano 1 depois de Cristo. Então é aí que começa o nosso calendário. Mas ele tem um outro nomezinho, que é o gregoriano. O Papa Gregório XIII retirou 10 dias do calendário em 1582 para corrigir a defasagem em relação ao calendário usado pelos romanos,
devido à defasagem nas estações do ano. Acrescentou também um dia a mais a cada 4 anos, que é o ano bissexto, porque o movimento da Terra ao redor do Sol ele demora 365 dias, 6 horas e 49 minutos. Então, juntando isso a cada 4 anos, nós temos aí aproximadamente 24 horas, então um dia a mais. Existem muitos calendários usados no mundo, né? Nós temos aí o calendário judaico, nós temos o calendário islâmico. Para os judeus, nós estamos num ano bem mais avançado do que o calendário cristão, né? Porque é quando começa a criação do mundo que eles começam a contar o tempo. O calendário islâmico, ele começou em 622 do nosso calendário, 622 depois de Cristo, quando Maomé saiu de Meca e foi para Medina. Então, eles têm uma outra contagem do tempo. Nenhum calendário é certo ou errado, né? Nós temos povos, inclusive, que usam o tempo da natureza para medir o tempo ainda hoje, como os indígenas do Brasil, os povos da Austrália, enfim, eles contam o tempo baseados nos eventos da natureza. Nenhum calendário é certo ou errado, eles são criações culturais. Porém, o calendário cristão ele é mais usado para marcar eventos internacionais, ele é o que é mais convencional. Para descobrir um século. Bom, o século é um período de 100 anos, diferente da década, que é 10 anos, e do milênio, que é 1000 anos. Ele é sempre escrito em número romano. No final dessa aula, temos aí um lembrete dos números romanos. O século I da nossa era, ele teve início com o ano 1 e ele terminou no ano 100. Então, o século II começou em 101 e foi até 200, e assim por diante. Há uma regra para nós sabermos quando começa e termina um século. O último ano do século é o seu número indo-arábico acrescentado de 2 zeros. Assim, o século XX, o número dele é 20, terminou no ano 2000. Se fosse o século XVIII, terminaria em 1800. Se fosse o século XXI, terminará em 2100. Para saber quando se inicia o século, nós temos que subtrair 99 do seu último ano. Então, o século XX teve início em 1901, porque 2000 menos 99 é 1901, por exemplo. Então, poderíamos dizer que o século XX começou em 1901 e foi até o ano 2000. Se pegarmos o século XVIII, ele começou em 1701 e foi até 1800. 1800 menos 99 é 1701. Né? Então, é uma regrinha prática aí para nós sabermos quando começa e termina um século. Se nós quisermos saber em que século está um determinado ano, como faz? Há duas regras para saber em que século está um determinado ano. A primeira é se ele terminar em 00. Então, nós temos os dois últimos números como zero. 0 na dezena, 0 na unidade. O século é o que sobra na centena ou na milhar. O exemplo, 1900, século 19. 1300, século 13. Nós cortamos os dois últimos zeros e temos o século. Porém, se esse ano não terminar em 00, nós acrescentamos 1 ao número que sobrar na centena ou na milhar. Exemplo, 1920. Temos o 2 e temos o 0, né? 2 na dezena, 0 na unidade. Então, não é 00. Prestem atenção nisso. Nós temos aí 1920 estando no século 20, porque o número que sobrou, 19 mais 1, é igual a 20. 1789, século 18, porque 17 mais 1 é igual a 18. Se nós tivermos 973, o número que sobrou é 9. 9 mais 1, século 10. Então, é assim que nós fazemos essa regrinha para saber em que ano, em que século está um determinado ano. Os números romanos, eles vão abaixo para vocês relembrarem, né? E é facinho, e nós precisamos aí saber até o século 21, porque nós estamos no século 21. Bem, espero ter ajudado bastante, e se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem comentários no canal, ou então acessem o meu Facebook, ou mesmo o Facebook
da escola para vocês tirarem suas dúvidas. Até mais, pessoal!